Boa tarde, meus amigos, espectadores. Alegria grande estar aqui com vocês mais uma vez nessa tarde de sábado. Eu sou William Ribeiro e aqui com o nosso amigo Luiz, para juntos fazermos o nosso programa da tarde de hoje. Lembro que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos sempre da importância da participação de vocês. Não é isso, Luiz? Isso aí, muito importante. Essa interação enriquece, fortalece os nossos programas. E você pode participar com dúvidas, comentários, algumas observações que podem ser enviadas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode também ser enviada através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Vai estar passando aqui na sua tela. Ou também essas mensagens, as perguntas podem ser enviadas para a rede ou radiobrasilespírita.com.br. Importante que quando enviarem, deixem um e-mail para um retorno, caso a gente não consiga responder aqui no finalzinho do nosso programa. Lembramos, meus amigos, que a nossa proposta é uma proposta universalista. A gente, em todos os programas, temas variados, mas estamos sempre falando, refletindo a respeito de ciência, religião, filosofia, em especial, né, os pilares, pautados nos pilares da doutrina espírita. Somos espíritos, né? Somos essência divina e passando por um momento aqui em Terra como aprendizado para aprimorarmos aí as nossas virtudes, os nossos sentimentos. No programa da semana passada, juntamente com a nossa amiga Aninha, falamos dos ensinamentos e mestres, né? Os planos de manifestação. Falamos que o foco, o fundamento, né? O objetivo primeiro de todos os mestres que aqui estiveram, todos os avatares, vieram trazer mensagem do nosso Criador, sempre ensinando, mostrando à humanidade o melhor caminho, ou o caminho mais sutil, ou o lado mais leve, mais suave, nessa nossa trajetória em Terra, para voltarmos, né, ao nosso Criador, voltarmos, encontrarmos esse Deus interior que está dentro de cada um de nós. Hoje, o nosso tema também, né, como não podemos fugir aí aos regulamentos da essência do programa, vamos falar aí da lei de causa e efeito, o despertamento espiritual. Né? Vamos estar pautando alguns avatares, alguns ensinamentos e vamos estar trazendo aí as reflexões para o nosso dia a dia. Não é, Luiz? Como é que funcionam essas leis? De onde vêm essas leis? Pautamos a nossa vivência, pensamentos e sentimentos, levamos em consideração tudo isso ou não? Ou negligenciamos, esquecemos tudo isso? E é isso que a gente vai estar hoje refletindo aqui no nosso programa. Não é isso, meu amigo Luiz? Seja bem-vindo. Prazer grande, enorme estar aqui contigo para a gente refletir a respeito desse tema aí, bem atual, né? Causa e efeito. Muito. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer realmente estarmos aqui nesse bate-papo agradável, nessa tarde fria inverno, aqui no Rio de Janeiro. Né? Casaco, né? Coisa... normal, né? Tá com a camisa um pouco mais grossa. Mas esse tema, causa e efeito, é um tema muito interessante, é uma das premissas da doutrina espírita, que, por definição, busca sempre algumas explicações dentro dessa premissa de causa e efeito, até por uma questão de justiça, né, William?
muitas vezes no nossa caminhada, nós não conseguimos entender o porquê de tanto sofrimento e o porquê de tantas disenções, tantas adversidades na nossa caminhada, exatamente porque nós não conseguimos enxergar aonde iniciou o problema. Às vezes nós buscamos respostas para os nossos problemas, nossas dificuldades, nos poucos anos que nós vivemos aqui na Terra, né? nessa existência, uma existência de 40, 50, 70, 80 anos. E nós podemos afirmar, e a doutrina espírita fala isso, que nem todas as causas dos nossos sofrimentos, ou das disenções, adversidades, mostram-se claramente dentro dessa existência. Elas aconteceram em momentos, em vidas há bastante tempo atrás, que nós somos seres espirituais e que já passamos por muitas experiências. E ao longo dessas caminhadas, nós fizemos escolhas. Nós fizemos escolhas nem sempre muito agradáveis, muito favoráveis, não muito sábias. E hoje nós colhemos o fruto dessas escolhas, que nós chamamos na doutrina espírita de livre-arbítrio. Esse tema, falar de causa e efeito, é de suma importância para nós compreendermos a justiça divina. Talvez nós olhemos para uma criança que nasça com uma deformidade ou com um sério problema de saúde, famílias que, ao nosso olhar, né, são famílias que seriam bondosas, são bondosas, são pessoas de boa índole, têm um comportamento moral correto, mas ainda assim elas não estão impunes ao sofrimento aqui na Terra. Como explicar isso tudo? E aí vem a explicação de causa e efeito, que nada acontece a nós, na nossa caminhada, sem que haja uma causa principal que, de alguma forma, faz sentido ter aquele efeito. Então, nós precisamos, dentro da nossa caminhada, compreender que nem tudo nessa existência foi a causa do que nós hoje colhemos o efeito, né, William? Tu vê, Luiz, que na codificação, Kardec perguntando aos benfeitores, né, o que é a reencarnação, né? Na verdade, o que é a vida? A vida é a reencarnação, ou seja, trazemos aí bagagens, né, já milenares, né? Nossa. E o que serve? Para que a encarnação? Ou seja, nós tivemos aí, de tempos em tempos, temos uma dádiva divina, né, vinda do nosso Criador, mestres, né, espíritos já com um longo caminho trilhado, que vêm nos mostrar o caminho, o manual de funções, né, aquele tutorial do que fazemos aqui, qual o propósito, qual o objetivo, né, e o porquê de estarmos aqui. E um dos pontos que a gente vê aí elucidados por todos eles são as leis atemporais, são leis divinas, leis universais, leis vindas do nosso Criador, que todos nós estamos sujeitos a elas. E essas leis, elas vão se fazer cumprir, independente da nossa vontade ou não. E uma dessas leis é justamente a lei de causa e efeito. Né, até Luiz? Por uma questão de justiça, né, William? Exato. Nós temos aí liberdade de escolha. Podemos escolher, fazer, pensar e agir como quisermos. Mas nós vamos ter sempre que responder por esses atos. E o curioso é que desde a idade mais novinha que nós temos até hoje, uma das coisas que nós almejamos desde o início é a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que nós muitas vezes não sabemos ter é a liberdade com responsabilidade. Ou seja, saber que essa liberdade, nós temos um dever para com ela. E o nosso dever é saber que ela inicia
o cuidado quando nós causamos a desgraça ou o sofrimento do outro, do próximo. O nosso direito termina quando começa o do próximo. E quando a nossa liberdade cria a infelicidade ou algum tipo de anomalia na vida do outro, já é um sinal que nós estamos fazendo uso dessa lei, desse livre-arbítrio que todos nós temos direito, né? E daí, algumas pessoas entram em uma outra questão, né, William? Pô, mas eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio de escolhas? Sim, todos nós temos. Mas se nós não soubermos fazer uso desse livre-arbítrio ao longo das nossas encarnações, naturalmente haverão restrições. Vão acarretando aí. Né? Porque é muito comum, Luiz, a gente chama atenção, já falamos isso em alguns programas, a nossa essência é espiritual. Estamos no plano físico e, consequentemente, recebemos a influência da matéria, né? Todos nós. Que é a alma, que é o espírito encarnado. Temos essa influência. Mas, sabedouro disso, ou seja, estamos aqui para tirar essas impurezas, precisamos atenção aos nossos atos, né? Porque sabemos que temos um propósito, né, divino aqui em Terra. Ou pelo menos temos que despertar para isso, né? Ou pelo menos isso, despertar, ter a vontade, ter a consciência de que aqui estamos com... e a vida nos proporcionando a cada momento oportunidades de provas, né? Oportunidades de expiação, de resgatarmos os nossos débitos antigos que a gente traz aí de vidas passadas. Não necessariamente as adversidades são só dessas. Ou ajustarmos tudo isso da melhor maneira, lapidando a alma, melhorando os sentimentos, despertando a virtude. E tudo isso está lá no Manual de Funções, né? Manual de Funções. Jesus, ele disse, olha, aqui é o caminho. Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí? A gente coloca muita restrição nisso. Tudo bem, eu amo a Deus, mas espera aí, os meus desejos eu amo mais. Os meus vícios, as ilusões, né, efêmeras da matéria, do mundo físico, que desvia, tem uma força muito grande para desviar a atenção ou para fazer adormecer, né, essa parte essência, tem uma influência muito grande. E aí? Estamos atentos a isto? Né, Luiz? Essa atenção é muito importante. Sabendo que nós podemos domar, né, esses impulsos que gradativamente podem se transformar em impulsos do bem, de fazer boas ações e de bons comportamentos, que só vão se transformar dessa forma se nós continuamente exercitarmos o nosso direito de mudar pensamentos, emoções e incentivarmos as grandes virtudes, né? Hoje, muitas pessoas estão limitadas no seu livre-arbítrio exatamente porque não conseguiram controlar esses impulsos. E aí você vai falar, poxa, mas se todos nós somos filhos de Deus, por que não temos o mesmo livre-arbítrio? Até temos até certo ponto, mas se nós não sabemos fazer uso dele, gradativamente, vão ser criados outros ambientes para que seja despertado nesses seres a melhor forma de usar esse livre-arbítrio. Então, por exemplo, uma coisa é você nascer no Rio de Janeiro, metrópole, estar aqui dentro do Rio de Janeiro, e outra coisa é você nascer no Irã, no Iraque, no Afeganistão. A mesma pessoa que nasceu aqui em perfeita saúde e a mesma pessoa que nasceu do outro lado do Oriente, elas não vão ter o mesmo livre-arbítrio, a disponibilidade dela, porque os costumes, os hábitos daquele povo naturalmente vão restringir para que ela não possa fazer uso daquele livre-arbítrio. É um condicionamento particular, né? É um condicionamento particular. Das pessoas que ali estão. Claro. As localidades, as regiões onde nós nascemos, é um fator, é uma variante que muda o nosso livre-arbítrio.
Da mesma forma, quando você nasce em certas famílias... E todo mundo está no local certo, Tá, né? todo mundo... Não existe injustiça. Não existe injustiça. Não tem lorde. Se estão aqui, tem. é porque precisam, necessitam. Se estamos aqui, é porque precisamos, necessitamos. Amem suas famílias, porque elas são exatamente o local... A cidade, seu país. A cidade, seu país. E aproveite esse momento, porque esse momento diz muito a respeito a você. Com aquilo que você precisa de experiência. Se hoje não estou na Dinamarca, né, que não tem esse problema de corrupção que nós vivemos no Brasil, é porque eu ainda não mereço. Eu tenho que estar aqui no Rio de Janeiro mesmo, vivenciando tudo aquilo que ele pode me oferecer, mesmo não sendo eu que esteja fazendo essa violência, mas eu preciso de experienciar essa violência porque ela me diz respeito em alguma coisa. Participamos. Eu participo disso de alguma forma, os né? Os frutos que colhemos são sempre as sementes que sememos. Isso não quer dizer que nos países mais elevados, aí, ou com uma posição maior financeiramente, não tem os seus problemas, não tem os seus atritos, muitos até moral, né? Problemas também, mas cada um dentro da sua necessidade. Exato, né? exato. E o que acontece muito, que é muito natural, que a gente vê, nós sabemos que participamos do gênero de prova antes de aqui chegar no plano espiritual, sem a influência densa do corpo físico. As nossas escolhas elas são mais sutis, ou seja, são voltadas para a evolução do espírito. Né? Nos propomos a isso. E como aqui é uma escola, um hospital ou um local para resgatarmos os débitos passados, viemos. Quando aqui chegamos, de posse de um corpo físico, a influência material dos anseios humanos pesam muito. E aí acabamos cedendo o livre-arbítrio para os desejos da matéria. E o livre-arbítrio, na sua concepção, na íntegra, deveria ser utilizado para a evolução do espírito. Ou seja, é o bem que necessita, é o Dharma, né? É a lei da evolução que vai se fazer cumprir. Para que ela se faça cumprir, já falamos em outros programas isso. Esse bem do espírito, né? Tudo que for bom para ele vai se fazer cumprir, mesmo que esse bom não atenda aos anseios da matéria. A matéria não é ruim, né, William? A única coisa que nós temos é um instrumento. O único ponto é que nós precisamos de utilizá-la como ferramenta e não se escravizar por ela. Não ficar à mercê dela como sendo o nosso grande ídolo. Nós não podemos transformar a matéria como o nosso grande ídolo. Esse que é o ponto. Agora, que a matéria é necessária para a nossa existência de uma forma sadia? Sim, claro que é. E procurar esse foco, utilizar o livre-arbítrio para a evolução do espírito. Né? O espírito tem o propósito de evoluir. Eu estar aqui é justamente para isso. São oportunidades para lapidarmos os nossos sentimentos, melhorarmos, né, espiritualmente, ou seja, evoluir. Qualquer utilização do livre-arbítrio diferente disso, é um sinal vermelho, vamos aí, ligar o alerta, que algo está errado. E, consequentemente, a gente vai responder por todas essas atitudes, ações, pensamentos, sentimentos. Estamos chegando ao final? Eu não sei, não lembro. A produção... Sim. Ah, tá, porque hoje não ficou piscando vermelho, né? Tu acostumou com... meus amigos, vamos fazer um pequeno... Não se esqueça de mandar perguntas, dúvidas, comentários, que no finalzinho do programa a gente vai estar respondendo aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Nosso tema, lei de causa e efeito e o despertamento espiritual, ou seja, dos ensinamentos trazidos aí pelos nossos mestres, um dos mais relevantes é deixar claro que não existe injustiça por parte do nosso Criador. Nós somos os arquitetos, nós é que desenhamos, não é, o nosso destino, a nossa estada aqui, e precisamos estar atentos porque tudo, né, temos a liberdade de escolha, mas vamos responder por tudo. Nós somos o que pensamos e o que fazemos, e essa lei vai se fazer cumprir, né, na íntegra, né, no mínimo detalhe, ou seja, não somos vítimas, tudo que estamos passando são consequência dos nossos atos. Precisamos estar sempre refletindo a respeito disso. E Jesus, né, quando aqui esteve, ele nos ensinou, como a gente sempre fala, né, no manual de função, né, naquele tutorial divino, sagrado, para poder amenizar, suavizar, porque estamos no mundo de provas, de expiação, né? E a providência divina sempre vem para nos auxiliar, tornar mais fácil a nossa estada diante das adversidades, que elas são naturais das sendas, e todos merecemos ou precisamos do que estamos passando. Aí ele nos ensinou o Pai Nosso, né, que é um momento sagrado, sublime, como falar com o nosso Criador. E é uma oração que fazemos aí cotidianamente, sempre estamos, né, mencionando, e em um determinado momento ele diz, Pai, livrai-nos das tentações, né? Estamos atentos a isso, aos nossos desejos desenfreados, né? Aos vícios, às ilusões desse momento efêmero, passageiro, né? Como é que conceituamos tudo isso? Para onde direcionamos o nosso coração? Porque precisamos estar atentos a isso. Essas escolhas vão pesar na nossa existência, no nosso dia a dia. Elas que vão pautar, né, a nossa felicidade ou as angústias, tristezas, sofrimentos, amarguras. Não é isso, Luiz? Se a gente observar a caminhada da humanidade, a gente vai perceber facilmente que nós já entramos em várias crises, em várias catástrofes, William? Exatamente pela falta de observância desse manual de funções. Nós passamos por 2 grandes guerras mundiais, passamos por circunstâncias de catástrofes naturais, né, que até o próprio homem às vezes causa essas catástrofes por conta de problemas no clima. E o que a gente percebe que, saindo-se dessas situações, vamos falar das grandes guerras, nós saímos de uma forma onde um grupamento de pessoas olham com esperança uma oportunidade de crescimento. Sofrem tantas dificuldades, sofrem por tantas imperícias, muita dor, né? Muita dor, e quando saem daquilo, eles olham, poxa, eu vou fazer diferente. Há uma reflexão de um grupamento de pessoas que renasce das cinzas, vamos dizer assim, e buscam mudar o comportamento e acertar onde erraram para seguir um caminho melhor. Então, as guerras, esse sofrimento, essas dificuldades para um grupo de pessoas, para esse grupo de pessoas, é redentor, porque eles buscam a transformação naquele sofrimento que atingiu a todos. Utilizam de trampolim, né? É um trampolim. Mas nem sempre essas crises e esses momentos vividos na raça humana são utilizados de uma forma positiva. Existem muitos grupos que nesse momento de desespero, eles aproveitam para pensar de outra forma.
aproveitam para fazer mais maldade, aproveitam para, não, se já estou morrendo mesmo, se eu vou morrer, eu vou viver a vida como tenho que viver. Ou seja, começam a perceber o lado negativo dentro daquele sofrimento. Então, dentro dessa visão de crises e sofrimentos, sempre há pessoas que podem fazer escolhas, livre-arbítrio, de ir para o caminho do bem, tirar escolhas positivas ou tirar escolhas negativas. Que, invariavelmente, todas elas têm uma causa e um efeito para cada uma dessas pessoas. E assim, entre sofrimento, disenções, dificuldades, a humanidade caminha, William. Sempre, né? Sempre vai haver vai para frente. Para né? frente. Até aquele que faz escolhas ruins, ele está caminhando para frente. Porque, invariavelmente, ele vai ser direcionado a perceber que aquelas escolhas que ele fez, e isso acontece com as nossas escolhas também, ele vai ser direcionado a perceber que aquele não é o melhor caminho. Porque nenhum de nós tem prazer de ficar sofrendo eternamente. Ele vai aprender com aquilo. Ele vai aprender com aquilo. Então, dentro desse prisma, o sofrimento, e nós tivemos um programa aqui para falar sobre o sofrimento, o destino e o sofrimento do ser, ele tem uma dinâmica de aprendizado. Porque o ser humano ainda precisa desse sofrimento para seguir o caminho nessa... Às vezes a dor, né, Luiz? É um dos instrumentos a terapia. Até muito eficaz, né? É a terapia que nós usamos, na verdade, né, William? E se a gente pode fazer uma analogia, estamos aqui em Terra, uma escola, né? Um hospital e uma escola. E as leis divinas, elas vão se fazer cumprir. Ou seja, com relação ao nosso livre-arbítrio é moral. Com relação às leis divinas, elas vão se fazer, elas vão sair, vamos lá. Todos nós vamos, né? Então, fazendo uma analogia, é como se estivéssemos mesmo, na escola, numa sala de aula. O conteúdo programático, as matérias, estão dadas. Independente da minha vontade ou não, independente se eu gosto ou não, elas vão ser dadas. Agora, eu tenho a liberdade, ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero estudar ou não, se eu vou me dedicar ou não, se eu vou assimilar a matéria ou não, qual a maneira que eu vou tratar o meu colega de classe, se eu vou dormir em sala de aula, se eu vou estar atento, prestando atenção. Aí é que entra o nosso livre-arbítrio. Mas a matéria vai ser dada. Ou seja, independe da nossa vontade. E durante esse processo dessa estada aqui, em sala de aula, tudo bem, hospital também, local onde a gente vai resgatar, mas em sala de aula, nós vamos passando por testes. A todo momento vamos tendo um testezinho. Precisamos para poder mostrar que aprendemos. Existe uma leitura divina sobre isso. Então, as adversidades do nosso dia a dia vão nos colocando em teste a cada momento. A toda hora estamos em prova, teste. Tudo que acontece ao nosso entorno, ao nosso redor, ou fora, que chega até nós, para testar a nossa reação com relação àquilo. Como é que reagimos diante daquela situação. E a vida vai passando esses testezinhos, suaves, leves, no dia a dia. São oportunidades de aprendizados. Se não aprendemos com aquilo, vamos para a prova final. E a prova final, geralmente, ela é pesada. A prova final não alivia. E aí, se não passarmos, volta lá atrás. O que a gente observa é que no nosso dia a dia, o dia a dia de trabalho, de vivência das situações econômicas do país, do mundo, as questões políticas, nós ficamos imersos nesses problemas, do cotidiano,
sem perceber que a verdadeira luta não se dá exteriormente, não se dá nesses panoramas de problemas econômicos, de falta de comida, as questões dos índices que caem, descem, que a Bolsa de Valores desvaloriza ou valoriza os papéis, ou que o político tal fez tal ato corrupto, ou que o político tal aprovou uma lei errada ou certa. Todos esses panoramas, essas lutas e essas situações mais ou menos tensas que nós vivemos, na verdade, são projeções daquilo que nós carregamos dentro de nós. Então, de uma certa forma, se nós elaborarmos bem essa busca, esse despertar espiritual dentro de cada um de nós, com toda certeza, William, nessa transformação, nessa reforma íntima que eu acho que é a busca que nós temos aqui na Terra, se nós buscarmos isso de uma forma verdadeira, com toda certeza, todo o panorama político, econômico, de guerras, de disenções, vão se transformar, porque eles são um resultado de uma coletividade que muitas vezes dissemina a discórdia e não a comunhão da coletividade. Não busca soluções, porque muitas vezes ele não busca nem solução para si próprio. E mais do que isso, busca a razão de viver nas ferramentas e nas coisas erradas. Se nós buscarmos a razão de viver na matéria, nós vamos invariavelmente sofrer, porque a matéria ela não vai resolver para a gente os problemas que nós precisamos resolver nesse despertar. Isso. Nessa evolução que nós caminhamos. Se nós nos apegarmos nas coisas da matéria, é como se nós estivéssemos nos negando a verdadeira herança de ser divino. E invariavelmente vai chegar o momento que nós vamos conflitar, porque o divino continua nos chamando para uma direção. O divino nos chama, o seu caminho é esse daqui. Aí a gente insiste em fazer, não, o meu caminho é esse daqui. Em algum momento, nós vamos ficar depressivos, em algum momento nós vamos ter doenças em nosso corpo físico, nós vamos encontrar desequilíbrios nas relações humanas que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. Mas não é porque ninguém está contra nós, é porque nós estamos buscando ou estamos fazendo a busca daquilo que seria valor nas coisas erradas. Distorcendo, né? Distorcendo a essência da coisa. Então, o que nós estamos fazendo hoje na nossa caminhada, pergunta-se, é um caminho de ilusão ou é um caminho certeiro que nós estamos construindo alguma coisa certa para a nossa caminhada? Algo duradouro. Por isso que nós perguntamos, quando chegar a morte, se chegar amanhã, o que eu vou levar? O que eu vou levar? Eu vou levar as coisas que eu conquistei de poder, de status, de riquezas que eu tenho aqui na Terra? Ou eu vou conquistar a maturidade no trato do relacionamento com as pessoas que são diferentes de mim e que de repente eu tenho uma opinião diferente? Isso eu posso levar? Posso. Porque se eu consigo compreender o outro de uma forma diferente hoje, e aceito que ele é diferente de mim, respeito a opinião dele, apesar de não concordar, e sigo um caminho e talvez até possa contribuir para ele mudar a opinião dele, né? Porque eu posso influenciar. De auxílio, de ajuda, né? Eu não posso. De condenação. E eu posso escutá-lo também, né, William? Sim. Nós podemos escutar as pessoas e elas podem influenciar na gente para a gente mudar a nossa opinião. Isso é natural, porque nós não somos conhecedores de tudo na nossa vida. Pelo contrário, né? Nós estamos em caminho de conhecer mais um pouco cada dia. Mas nós não sabemos de nada, né? Sabemos um pouquinho só, né? Sempre em aprendizado, né? E sabemos, né, Luiz, que estamos no país certo, com os políticos certos, não tem nada fora do lugar.
a mudança vai acontecer primeiro em nós mesmos. Mudando nós, vamos mudar o mundo, né? E é muito fácil até se usar como subterfúgio, né, o externo, né? Porque na maioria das vezes a humanidade foge de si mesmo. Encarar frente a frente, né? Porque na verdade o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? E nós somos os causadores. Se estamos, se participamos, precisamos dessa situação justamente como prova, teste, expiação. Esse é o mundo de provas e expiação. Não há injustiça. Ninguém está no momento indevido, ou caiu de paraquedas, ou um esquecimento do nosso Criador. Se está é porque precisa. E a prova é, qual a minha reação perante a isso? E sabemos que só vai mudar quando mudarmos a nós mesmos, né? Olharmos para dentro, despertarmos virtudes, pararmos com o julgamento, condenações. Nós só estamos vendo aquele momento, mas tudo isso faz parte de uma arquitetura, né? Se o caminho foi esse, é porque tem um porquê. Não está solto. E se estamos em teste, sabemos disso, precisamos então um alerta, né? De que maneira eu estou conceituando isso, vivenciando isso. E termos em mente que não somos vítima e sempre podemos auxiliar, ajudar para essa melhora. Atentos sempre, né, da nossa missão aqui, do propósito de estarmos aqui, que é sempre um propósito divino de evolução do espírito. A partir do momento que a gente tem um despertar quanto a essa responsabilidade, que nós somos atores da nossa caminhada, ou seja, aquilo que as nossas ações, os nossos pensamentos, do que hoje nós fazemos, gera efeitos daqui para a eternidade, nós começamos a ter, né, eu vejo assim, né, William, um maior cuidado precaução, né? Com as escolhas que nós fazemos. Esse que é o grande ponto, é ter um cuidado, uma maior responsabilidade. Porque instintivamente, e isso aí já vem de longa data, né, William, a gente carrega ainda aquele material imperfeito de cada um de nós, que aquele material egóico, que ainda às vezes nós nos limitamos a pensar em nós mesmos sem perceber que nós fazemos parte de uma rede, né, de algo maior. E quando a gente começa em paralelo a pensar nesse despertar, a gente começa a ter um dado momento, vem um instinto de fazer alguma coisa e ao mesmo tempo vem a outra parte falando, poxa, isso aqui é bom ou é ruim fazer? Organiza, né? Isso, né? Então a gente precisa de organizar essas ideias. Mas já ter essa segunda ideia, perguntando se eu devo ou não fazer, já é um sinal de amadurecimento, né, William? Dominar o instinto, né, Luiz? Porque agimos muito no instinto e principalmente para satisfazer desejos e anseios materiais. É isso que precisamos estar atentos. Chegamos ao final do segundo bloco aqui do nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que temos perguntas aí, né, Luiz? Mas aqui, mais para o finalzinho desse bloco a gente vai estar respondendo. Nosso tema de hoje, lei de causa e efeito, despertamento espiritual. E, como sabemos, de tempos em tempos recebemos aí uma dádiva, né? Nosso Criador nos envia avatares, espíritos mais elevados para nos auxiliar, nos mostrar aí qual o melhor caminho. Nós falamos de Jesus, tivemos Buda, Krishna, Lao Tse, Moisés, vários outros. Recentemente, o nosso querido Chico Xavier, com tantas mensagens boas aí, nos mostrando, nos ensinando, né? ou alertando para o melhor caminho. Estávamos falando no bloco anterior, falávamos dessas paixões desenfreadas, né? Buda, Siddhartha Gautama já nos chamava a atenção para esse cuidado, né? Cuidado com aquelas três situações, desejos, paixões e ilusões, né? Que são três situações que são apelos do ego, do egoísmo, eu quero. Né? E como a gente já vem, vive, convive, né? Tem uma vivência grande numa sociedade em que se priva muito e se ensina muito ser o melhor, ser o primeiro, ter, conquistas, consequentemente, isso vai da criança para o adolescente, que vai para o adulto e, consequentemente, vai se formando pessoas com esse instinto difícil de dominar, porque o outro lado, a essência, não foi massageado, né? Foi literalmente negligenciado. Então essa vontade, esses desejos desenfreados, essa ansiedade de querer tudo, não, primeiro eu preciso satisfazer a minha vontade, o meu desejo, cria e traz situações adversas, a dor, o sofrimento, né? As crises existenciais, depressões, muito comum, porque a vida ela não está aqui para trazer e para oferecer o que a gente quer. A vida não é aquela mãe que dá tudo para o que o filho pede. E acaba estragando. Porque na medida em alguns que você... casos, né? Nem todos os casos. Na medida que você vai atendendo aqueles pedidos de imediato, há um costume aí, né? Automaticamente está sendo moldado dentro daqueles parâmetros. E depois vai refletir na idade adulta. Né? Para tirar aquilo é difícil. E aí, quando chega nessa... Em determinados momentos que as adversidades elas começam a vir, né? As adversidades que são provas, testes, expiações, precisamos, são frutos de sementes que nós plantamos. Né? Não estamos aí carregando carga de ninguém, são nossas e precisamos resolvê-las. Não tem como burlar, não tem como colocar embaixo do tapete ou terceirizar. Né? Teremos que passar por aquilo. E aí, que preparo temos para isso? Como é que estamos diante dessa situação adversa? Aí, já que não temos essa estrutura interna, a essência não está formada, não tem base divina para os entendimentos, ou pelo menos não suportar, mas pelo menos entender, como o Buda diz, né? Viva a dor, mas não sofra com ela. Use como um instrumento. Procure a essência, o que houve. Né? Procure a causa. Às vezes os desígnios divinos, eles se apresentam de uma forma para nós que nós não compreendemos o porquê de tanta dificuldade, tanto sofrimento. Mas na realidade, ele está massageando o espírito para que ele se movimente, para que ele se motive, ele se direcione a um comportamento, a uma reflexão da sua caminhada. Porque se não fosse assim, como é que nascem, vamos voltar lá, crianças
totalmente deformadas, completamente impossibilitadas de se alimentar. E muitos nascem assim, estão reclusos à margem da sociedade e dependem de pessoas para alimentar, para cuidar, para limpá-los, para cuidar deles. Que justiça é essa, se fôssemos pensar, né? Mas esses seres que estão com essas dificuldades, dependentes de outros, já foram poderosos, já foram pessoas que tiveram poder na mão, já tomaram decisões e já fizeram muitas coisas que talvez não tenham sido as melhores coisas que eles poderiam ter feito. E hoje estão nessa caminhada para refletir, para experimentar uma situação que não é eterna, William. Aquela situação ali, nós temos que observar que ela é temporal. São provas. Passou? Passou. Vai para outra. Se fizer a prova... E vai passar, né, William? Ninguém vai ficar eternamente naquilo. Nenhum de nós ficamos eternamente numa posição, porque senão nós estaríamos estagnados naquela situação. Até porque chega a um certo momento, ou você vai, ou você vai. Não tem como você ir para trás. Temos que ir em frente. A questão toda é que nós temos que resolver ir para frente, juntos, né? E fazer escolhas para mudar esse comportamento. E assim vai. Muitas vezes, nas calamidades, tivemos aí uma situação aí de um tsunami. Tem livros que explicam, né, William? Divaldo teve um livro explicando a questão lá do tsunami. Esse tsunami teve explicações que vai além do nosso conhecimento material. Teve motivação para aquela desencarne em massa de pessoas que estavam ali. Não foi por acaso. Tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma razão de ser. A questão toda é que, pela nossa ignorância, quando eu falo ignorância, do desconhecimento que nós temos das reais causas, né, que provocaram aquele efeito, nós imaginamos que foi uma maldade muito grande, nós ficamos assim com pena, uma falta de sorte. Não é falta de sorte. É claro que acidentes acontecem, mas essas mortes assim em grande massa, como foi o caso do tsunami que aconteceu na Indonésia, não foi um acaso. Foi algo preparado, planejado. Então nós precisamos ter olhos de ver, e principalmente não para fora, mas para nós mesmos, que o mais importante e a principal mudança que nós temos que fazer não é no ambiente, não é no meio, é em nós mesmos. Porque se nós promovemos essa mudança, nós seremos notados, né, William? Nós somos observados pelos outros e também nós podemos influenciar os outros de uma forma benéfica para que eles também modifiquem o comportamento deles. Então, na nossa caminhada, é muito mais proveitoso nós querermos nos modificar do que querer modificar o outro. E não está em nós, né, Luiz? E não é assim que acontece, né? Normalmente nós culpamos o outro pelos desatinos ou pelas situações mais ou menos infelizes que nós nos metemos. E não mais é fácil, assim. né? É mais fácil. Terceirizar, né? E é exatamente isso, né? São situações que a gente precisa uma atenção no nosso dia a dia. Krishna diz que cuidado com as intencionalidades, né, do retorno das ações, das nossas ações aqui em terra. Né? Qual a intenção que eu tenho do retorno de pensar, agir, fazer determinada coisa? Ela é para a matéria ou é para o espírito? É isso que precisamos estar atento. Está sacralizada? Né? Ela está voltada para a evolução espiritual, não só minha, da humanidade, não só nossa. Né, Luiz? Sair do eu, ir para o todo. Precisamos estar atentos. Né? Atitudes, ações, né? O que fazemos hoje dentro dos nossos desejos, da ansiedade, das vontades, das paixões. O que fazemos, né, para conseguir uma posição, um cargo? Né? Passamos por cima de alguém? Prejudicamos alguém? O que fazemos para um desejo para
para satisfazer um desejo avassalador, sexual. Traímos o companheiro, a companheira? Vale a pena? Analisamos o preço disso? O quanto vamos pagar por isso? Tudo tem o seu preço. Ou deixamos o instinto falar? Utilizamos a nossa inteligência para poder organizar isso? Temos discernimento para isso? Força espiritual? Essência para analisarmos as consequências, as situações, todos que estão envolvidos? Vamos colher o que plantamos. Há sempre momento e oportunidade de crescer e de aprender. E refletir sobre aquilo que já foi vivido e que talvez não tenha sido a melhor escolha, né, William? Isso, aprender com os resultados, né? Aprender com o retorno, com o que aconteceu. E não necessariamente precisa ser o nosso. O inteligente, como já falamos, ele aprende com o próprio erro, com o erro e com a dor. Né? Ele passou por determinada situação, viu que não deu certo, né? Perdeu o emprego, perdeu o casamento, ou né, qualquer outra adversidade como consequência daquele ato mal pensado ou mal analisado, aquele impulso, né, altamente instintivo, e aprendeu com aquilo. Né? Passou por situações ruins, adversas, aprendeu. Inteligente. Mas o sábio aprende com o sofrimento do outro. Os ensinamentos dos nossos mestres. Não necessariamente precisa passar por aquele mesmo sofrimento para aprender a lição. É verdade. Né? William, temos uma pergunta aqui, vamos responder? Sim. Vamos agora? Tá chegando o nosso tempo, né? Isso, acho que... Podemos? Podemos. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Sandro de Maceió, que faz a seguinte pergunta. Tenho medos e fobias. Isto é um reflexo do que fiz em uma reencarnação passada? Como posso me livrar desta doença? Sandro de Maceió. Medos e fobias. Somos essência divina, espíritos. Espírito milenar, né? Somos milenares, passamos por várias encarnações e temos um reservatório de todas essas nossas vivências. Né? Ali estão inseridos as nossas experiências, as nossas atitudes e ações, né? As consequências de tudo isso. E diante dessa situação, trazemos para o momento em que estamos, para essa encarnação, uma bagagem aí de trás. Né? Essa bagagem, juntamente com as experiências e o nosso entendimento dessa vida atual, é que vai nos fortalecer diante dessas adversidades. Sabemos que nada está fora do lugar, nada é em vão. As situações nos chegam para que possamos procurar, né, ao máximo a causa, porque isso é um efeito, algo em algum determinado momento causou, né, deu início, start a esses sentimentos. Eles precisam ser fortalecidos na sua causa, procurar o que está aflorindo isso nesse momento. E ter a certeza de uma coisa: nós estamos para progressão do espírito. Toda e qualquer situação dentro da matéria dificilmente vai se encontrar a resposta, porque é muito comum, né, o medo. Esse medo é justamente causado pelas fraquezas materiais. Há uma insegurança muito grande nesse momento. Estamos num momento de transição. As adversidades elas estão se aflorando a cada dia mais, em todos. Então, toda e qualquer fragilidade, toda e qualquer situação que não tiver um embasamento divino, sacralizado, elas vão ficar em evidência. Mas quando nos fortalecemos no nosso Criador,
quando pegamos aqueles livros que estão ali na estante, né, que os sábios nos trouxeram, e embasamos ou damos atenção àqueles ensinamentos, a tendência é nos fortalecermos espiritualmente e, consequentemente, essas fraquezas, né, influenciadas pelo plano físico, elas vão amenizar até desaparecer. Viva a vida e repousa em Deus. Sandro, os medos e as fobias, né, podem ter causas em vidas passadas, como nessa própria vida, né, na própria infância, né, como falam os psicólogos. Então, tem tratamento? Tem. Eu acho que tem que buscar um profissional, né, William? Que existe hoje várias terapias de vidas passadas, tem uma série de oportunidades para buscar as causas dessas dificuldades que você tem, que, se não resolvidas, podem ser amenizadas. Agora, ao longo das reencarnações sucessivas, não tenho dúvida que elas tendem, né, a assumir ou desaparecer de acordo com as escolhas que você continua fazendo ao longo da sua vida. Os medos e as fobias são resultado de algum material mal vivenciado, mal experienciado, né? Uma experiência que foi mal vivida nas suas vidas passadas, da mesma forma que nós carregamos com a gente, às vezes, complexos de culpa, né, William? Ou algum retorno não esperado. Não esperado. Porque às vezes depositamos uma expectativa muito grande em determinada situação, na humanidade, no ser humano, nas pessoas. Ou seja, terceirizamos a nossa felicidade, a nossa estrutura interna, e quando não temos esta resposta, abalamos. Não é? Primeiro de tudo é organizar os pensamentos. É preciso organizar os pensamentos. Sim. E uma outra coisa, Luiz, que dá muita solidez, muita base à nossa vivência aqui no plano físico, é a fé. Nós temos um Criador que vela, que olha, que está atento a todos nós, que só quer o bem de cada um de nós. E que nos manda vários emissários, né? Vários portadores, espíritos mais iluminados, para poder nos auxiliar, nos fortalecer nessa nossa jornada em terra. Por isso precisamos mais atenção a essa coisa mais sacralizada, sair um pouquinho dessa parte rasteira, né? Medos, dores, fobias vão aparecer, estamos na prova e na expiação, mas nos livros sagrados a gente vai sempre encontrar as respostas, e às vezes eles ficam na estante por uma encarnação e não voltamos a atenção para isso. Precisamos atenção a esse lado, né? Assim, está terminando o nosso programa, está chegando ao fim, e eu acho que a mensagem sempre é essa. É essa busca que nós precisamos iniciar, né, na nossa jornada. Uma busca que não encontra a sua motivação nas coisas da matéria. Pelo contrário, ela transcende a matéria. Nós temos que começar a olhar, fazer essa busca naquilo que é imaterial, naquilo que é espiritual, porque é aquilo que nós somos. Nós somos espíritos, como o William toda hora reforça. E por conta disso, nós não podemos buscar as soluções para a nossa existência imortal naquilo que é matéria. Então precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas. Que às vezes nós criamos essas dificuldades, sofrimentos, exatamente por esse modelo mental, que nós ficamos no meio desses problemas materiais, e eles são problemas, sim, tá? Eles são problemas. Mas como é que nós vivenciamos eles, né, William? A pergunta é, como é que a gente tira proveito deles para crescer? Isso. Como é que nós tiramos proveito deles para crescer? Essa que é a questão, né? E o motivo de estarmos aqui é justamente por isso. Somos espíritos com essa influência da matéria, mas o motivo de estarmos aqui é tirarmos essa impureza, né? Ou seja, procurarmos vivenciar mais essa nossa estada aqui espiritualmente. E uma das coisas boas para medo, fobia, é a fraternidade,
é auxiliar, é ajudar, é estar com alguém mais necessitado. Procura aí próximo da tua casa um abrigo, um asilo, vai conversar com as crianças, com os nossos idosos, temos muitos a aprender. Quando focamos muito na situação, nos problemas ou nas maiores necessidades dos outros, as nossas tendem a ficar um pouco amenizadas. E você pode encontrar aí ou ter aí a saída dessa tua situação nesse momento. Bom, meus amigos, finalizamos há muito já, né? O painel piscando vermelho já está há bastante tempo. Agradecemos a todos pela pergunta, pelas participações. Alguma observação, Luiz, final? Não, agradeço. Vamos então, próximo programa, Bhagavad Gita, o terceiro programa que vamos fazer aqui do Bhagavad Gita, os ensinamentos de Krishna, né, a Arjuna. Focaliza sua mente em mim, diz Krishna, para ajuda, ou seja, umas mensagens crísticas, mais uma vez, para ensinarmos aí, para nos ensinar o melhor caminho a seguir. Terminamos aqui o nosso programa de hoje. Uma boa semana para todos, muita paz, muita luz e até o próximo sábado. Um grande abraço.